Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão. Vamos falar hoje sobre um assunto que faz parte da vida de todo ser humano, moda. A chegada da internet trouxe grandes mudanças na divulgação dos eventos, desfiles de moda e coleções via web. Isso possibilitou a democratização do setor. Como se vê a mudança do jornalismo de moda? As blogueiras vão dominar ainda mais esse assunto? Qual será o futuro desse jornalismo? Essas são algumas das questões que vamos discutir no programa de hoje. O Conexão está no ar. Acompanhe essas e outras discussões na página do nosso Facebook Jornalismo na Web. No Conexão de hoje, temos a participação das acadêmicas Karen Maier, Larissa Ribeiro e Thaisa Biazin. O jornalismo especializado em moda cria uma relação entre divertimento e informação. Além de seduzir o leitor, ele provoca uma atitude crítica. Karen, você acredita que o jornalismo de moda, ele é algo atual ou ele é algo que já vem de muito tempo atrás, na época das revistas Magazine? Bom, primeiramente o que eu acredito é que o jornalismo de moda, ele aparece desde lá no começo, onde as revistas começam a inserir a moda como um produto de venda. E aí a gente vê no Brasil mesmo, a partir dos anos 60, que tem aí o boom dos meios de comunicação, revista, rádio e também na TV, inserindo nas novelas, né, que é onde as pessoas podem ter acesso. Mas a moda em si, a gente já vai isso desde a época de realeza, que é construída aquela questão das rainhas, princesas, usarem seus vestidos e passar isso para os seus súditos, e aí vem construindo na história. Mas o jornalismo de moda, ele não é visto atualmente como algo de hoje, mas sim já algo lá atrás, quando começou a ser inserido nos jornais. O interessante é que, assim, a realeza, ela usava peças de roupas que eram um diferencial para as pessoas que olhavam aquilo. Então, ela dava aquela vontade de você ter aquilo também, de você usar. Ela era como se fosse um molde para você também estar por dentro das coisas que o superior a você tinha. Então, ele era visto dessa forma. Elas queriam estar como seus súditos. Então, a moda ela começa a ser inserida nesse momento. Ela foi remodelando a elite, né? A elite se espelhava na forma que a realeza se vestia. A moda remodelava a elite, né? Desde os tecidos, eles iam copiando a realeza mesmo. E o que a gente vê também é que esse desejo de se ter a moda foi algo que foi tão forte que daí veio a questão de estar colocando ele em folhetins. Críticas, como se constrói a moda, porque o tecido, o uso de rendas ou bordados. E aí, por causa dessa demanda, é que aí começa-se a colocar no jornal, na revista e começa a vender. O jornalismo de moda que a gente pode dizer que potencializa a moda. E consumo também, né? Teve uma grande mudança nesse período, que foi a chegada do consumo, da Revolução Industrial, onde o consumo começou a ser uma parte muito importante da vida das pessoas. Então, grandes focos do que se tem, do que se compra, do que se quer, foi mudando nesse período. Também é muito importante dizer. Tanto que com a chegada do jornalismo de moda no Brasil, na década de 60, veio com inspirações internacionais, com croquis, revistas, agências internacionais. Então, eles se espelhavam em outros países para trazer a moda para cá. E o jornalismo especializado em moda, quando a gente pode ver quando começou as primeiras publicações de moda, eram muito carregadas de fortes críticas. Essas críticas relacionadas a como foi a inspiração, da onde ele tirou aquelas ideias para construir o modelo, a silhueta, os tecidos utilizados, se haviam bordados e toda a questão de uso de adereços, rendas. Buscava-se muito entender por que o estilista criou daquela maneira. E aí, por que ele não buscou outras referências e sim essas.
É bem isso que você comentou, essa questão da crítica, né? É uma crítica, assim, tanto da parte do leitor da época, que fazia crítica perante aquela moda que estava sendo passada para ele, estava sendo informada, e a crítica da pessoa que estava passando essa informação, né? O jornalismo em moda, ele era baseado justamente nisso que você comentou, nessa crítica mesmo de, não, olha, é desse jeito, a moda é isso, a moda é aquilo, era muito ditado, né? E como a Karen disse, esse jornalismo era bem crítico, bastante argumentativo, porque eles falavam desde os tecidos aos moldes, tudo, porque o público também buscava isso. Eles iam atrás dos mínimos detalhes para ficar de acordo com a moda da época. Bom, nessa época existia muito um público de elite que lia, que estava por dentro dessas informações, ou que podia também ter acesso a esse tipo de roupa, porque nessa época, na Europa principalmente, eram os tecidos muito pesados, então eram tecidos caros. O frio de lá também, ele é muito significativo para as tendências de roupas que eram colocadas naquele momento. Então, era passado para o público, um público que podia comprar aquilo, que podia ter aquilo, né? E a gente pode ver, por ela ser altamente de elite, ela padronizava um estilo, né? Era colocado aquele modelo, e aquele modelo você poderia ver em todas as pessoas daquela sociedade. Não era... Você ouvia a diferença de uma cor ou de um detalhe, mas a modelagem, a forma como era construído, o volume das roupas, era exatamente iguais em todas as mulheres. E também que é legal a gente falar e lembrar que a moda, nessa época, ela era estritamente pensada para mulheres. Feita para mulheres, porque era onde se via que moda era de mulheres, né? Nessa época não tinha muito a questão que existe hoje do estilo, de eu usar o que eu quero, eu usar o que eu gosto, ou talvez o que eu me sinta bem com o meu corpo. Naquela época era muito ditado o que era correto, e você tinha que usar e pronto, né? Não tinha muita opção. Nessa época existia muita censura. Então, decotes não eram muito... não podia ser muito usado. Era sempre um longo, uma coisa mais volumosa. Então, era uma coisa que todo mundo usava igual. O que mudava mesmo era a questão de estilo de tecido, como você falou, de bordado. Mas era uma coisa muito igual, assim. Era uma coisa muito massiva. Mesmo não sendo um produto de massa. E até por ver essa parte, a gente pode ver a questão de quando os estilistas usavam poucos ou quando ele usava muito, e aí eu sofria uma crítica, um decote ou o aparecimento de uma parte do corpo, né? Eram críticas que apareciam, que hoje a gente quase não vê essas críticas, mas que na época já eram... Então, mas essas críticas, elas eram ditadas justamente por profissionais. Ou então do ramo de moda ou do jornalismo, né? É aquela coisa assim, você podia falar, mas você tinha que ter certeza do que você estava falando, esse jornalismo mais especializado. E agora, para falar um pouco mais desse jornalismo de moda, trouxemos um trechinho da jornalista e colunista de moda da CBN, Fernanda Sordi. Ela é pós-graduada em marketing e especialista em moda. Acompanhe. A gente tem que entender o que é simplesmente uma opinião de moda e o que é jornalismo de moda. O que muitas blogueiras fazem é falar, assim, de uma forma mais opinião, copiar o que o jornalismo de moda passa para elas. Então, elas leem fontes de jornalismo de moda, se informam do jornalismo de moda para daí passar as informações. E as pessoas, no dia a dia, às vezes têm mais facilidade de entender a linguagem dessas blogueiras. Mas o que a gente tem que exigir, de repente, como público, é que essas blogueiras que querem falar de moda se interessem pelo assunto, façam cursos, leem sobre a história de moda, pesquisem. Então, essa é a minha visão. Eu não acho que algo vai tirar o mérito do outro, ou tirar o lugar do outro, e eu acho que também essa crescente, esse estouro de blogueiras vai diminuir um pouco, e até porque elas se abastecem de informações trazidas do jornalismo de moda. O programa Conexão vai um breve intervalo e volta já.
Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando sobre o jornalismo especializado de moda. No bloco anterior, falamos do contexto histórico e de todo o percurso que a sociedade passou no desenvolvimento desse setor até o final dos anos 90. Com a chegada da tecnologia, os anos 2000 se inicia, dando novos rumos ao setor de moda. Essas alternâncias refletiram diretamente nos formatos e na maneira como as informações acontecem nas diferentes plataformas midiáticas. Na era do consumo, a moda passa a ser conduzida por outros intermediadores, as famosas blogueiras. Meninas, nesse cenário cultural de moda, como que vocês enxergam essas mudanças por meio dessa tecnologia? Bom, como você mesmo introduziu, Ju, fez uma grande diferença a tecnologia chegar, porque a sociedade de consumo ela já existia e os anos 2000 chegou ainda mais forte, porque as crianças, as pessoas tinham acesso a muito mais coisas, também dizendo da moda. Os anos 2000 trouxe a tecnologia e junto com ela trouxe novos meios para se falar de moda. Então não era mais só falado em jornais ou falado de uma forma mais formal. Começou a abrir espaço para falar de uma forma mais divertida, falar de uma forma mais aberta, dando espaço para que outras pessoas também se inserissem nesse grupo de moda, né? A chegada das blogueiras. E é bom lembrar que agora, nos anos 2000, que a moda virou uma editoria. Antes eram só matérias em revistas e jornais. Agora ela veio com tanta força que ela virou realmente uma editoria. Antes ela era só uma matéria que eles falavam de roupas, as tendências e dividiram a moda em várias vertentes, como a moda fashion, a moda molde, a moda ostentação e a moda cultural. A gente vive num momento uma verdadeira democratização de moda. A moda agora não é mais aquela, tipo, você não usa mais uma roupa por ser uma vestimenta, mas sim por uma questão de identidade, uma questão de você criar a sua imagem. Então, a gente vê vários grupos que se vestem de maneiras diferentes. E não a chegada da tecnologia, porque ela já está há muito tempo, mas sim no momento em que a gente vive. E esse boom de blogueiras possibilitou as pessoas criarem afinidades com o que elas querem. E não apenas seguir um só padrão, mas sim o padrão que ela quer seguir, se ela se identifica com um certo tipo de um grupo e não com outro, ou aquela que pega um pouco de cada grupo, né, de cada tipo de moda. E a tecnologia, assim, ela ajudou bastante essa questão das blogueiras, né? Antes, como a gente tinha dito, havia a questão da crítica, né, tanto do leitor quanto quem está informando. E hoje em dia é muito difícil a gente ver isso. Hoje em dia, elas lançam a moda de forma instantânea. Então, elas estão num desfile de moda, ali mesmo elas vão lá e já colocam nos blogs, né? Já divulgam nas redes sociais que, de fato, é moda naquela estação, né? Porque hoje em dia é assim, estação primavera-verão. Então, a moda vai ser usar flores, vai ser usar o rosa, enfim. E não tem mais essa cobrança, né? Nem do leitor que está ali seguindo a pessoa e nem da pessoa que está escrevendo. Então, o jeito delas escreverem, o jeito delas passarem a informação é muito informal. Elas colocam lá, olá, tudo bem, como vai, minhas seguidoras? E assim, o que elas querem chamar atenção é para a imagem pessoal. Então, elas se vestem conforme a moda, também fazendo essa divulgação da imagem, né? Então, essa tecnologia fez com que várias pessoas pudessem surgir e, eu vou criar um blog. Hoje é muito fácil você falar, eu vou abrir um blog de moda porque eu gosto de moda e eu acho que eu ando na moda, enfim. Só que elas fazem isso com base no que elas estão lendo de outras blogueiras de moda, né? Então, é uma coisa assim que fica, querendo ou não, muito complicada, porque não tem mais essa criticidade, você não consegue mais ver a credibilidade, né, da pessoa que está informando, e os seguidores estão ali porque, eu gosto da pessoa, porque a roupa que ela usa é realmente o que eu gosto de usar. A gente, na verdade, vive um verdadeiro momento de confusão
de jornalismo de moda e blog. Porque, na verdade, o que acontece? O jornalismo de moda, ele deve ser uma crítica à construção da moda, às referências da moda, uma questão cultural. E o que a gente está vendo nos blogs, na verdade, é a questão mais de adjetivos. É mais a sua opinião, gostei disso, achei que isso combina muito com certo tipo de corpo, e essa linguagem informal, essa maneira de trazer mais leve, ou com fotos aonde chama muito a atenção, tem feito com que as pessoas acabam saindo lá daquela crítica, como a gente falou no bloco anterior, de como foi construída a moda, porque na verdade o jornalismo especializado de moda é isso, ele é carregar e falar, gostei por causa disso, desgostei por causa... Exatamente, com referências, com fundamentos na história. E o que a gente vê muito nessas blogueiras é que elas colocaram mais como uma questão de venda de imagem, como a Ju disse, publicidade e questão de conseguir público a partir comercial, né? É porque é uma apologia ao consumo, né? Então elas estão ali com aquela moda ostentação, o que fica legal para tal época. Então, assim, elas estão ali ditando o que fica melhor. Então as pessoas acabam seguindo aquilo e sem nem sempre se identificarem tanto, é o que está no momento, então é o que importa. Mas de certa forma, isso criou aquilo que existia de exclusão social em relação à moda, ou que tinha que ser vestido, ou aquela situação de que eu não tenho dinheiro, eu não posso me vestir dessa forma. Foi quebrado muito com a chegada das blogueiras. Então, existe um lado muito positivo nisso, de fazer com que todas as pessoas se sintam acessíveis a usar a moda, a estar na moda, ou se vestir da forma que quer. Também você pensa, eu acho que eu não estou na moda porque eu gosto de um estilo diferente. E as blogueiras, elas dão espaço para isso. Quem você é? O que você quer ser? Então, isso também é moda. Então, isso também é muito legal, porque no jornalismo, os jornalistas especializados em modas, eles vão fazer uma construção crítica de acordo com aquilo que é feito. Agora, o blog, as blogueiras, elas dão espaço para a pessoa ser aquilo que ela é, vestir o que ela quer e encontrar pessoas que também são assim. Então, existe um espaço de conexão entre essas pessoas para que elas se sintam acolhidas naquele espaço, que não se sintam excluídas ou se sintam diferentes uma das outras. O que é diferente, assim, do que a gente viu antes, daquele jornalismo especializado em moda, que era tudo ditado por revistas, novelas, exatamente. Hoje em dia é totalmente diferente. As seguidoras que são realmente fiéis, elas mandam sugestões, elas pautam, as seguidoras pautam as blogueiras. Então, assim, a gente vê que quem não é formado, que não é esse jornalista especializado, pauta uma pessoa para que a pessoa possa ir lá e falar, olha, é isso que a gente está fazendo, é isso que está usando. O São Paulo Fashion Week está mostrando isso. Essas são as tendências. O que você acha de você colocar uma coisa diferente no seu blog? Então, assim, as pessoas, como que a gente pode dizer, do senso comum que estão pautando essas blogueiras. Elas fazem uma interação, né, entre blogueira e público, sobre o que eles querem, sobre dicas e tudo. E a credibilidade do blog vem a partir dos seguidores. Quanto mais seguidores, mais credibilidade, maior é a credibilidade. E essa credibilidade ela é tão grande que a gente pode acompanhar que há alguns anos, nos anos de 2003, se eu não me engano, em um evento de moda super conhecido, os blogueiros eles estavam na primeira fila, né? Então, eles foram convidados a estar na primeira fila, a olharem de perto e também eram convidados a serem críticos naquele momento. Eles tinham total credibilidade para levar aquele internauta, aquela pessoa que queria saber o que estava acontecendo. Então, a questão da interatividade, de tudo rápido. Isso também ajudou ainda mais a dar essa credibilidade. Tudo em tempo real, né? Eu acho que o interesse pela moda também veio por tudo em tempo real. Você pode ver um desfile, você pode começar a se interessar pelo assunto, você pode buscar mais pelo assunto para você poder ver as coisas em tempo real. Coisas que antes não aconteciam. Os desfiles eram estritamente para pessoas mais da elite, estilistas. Agora é só você entrar no YouTube que você consegue ver um desfile. Nós podemos ver que as tecnologias, elas aproximaram ainda mais os seguidores das blogueiras.
Vamos agora a um rápido intervalo e logo voltaremos com o último bloco do programa Conexão. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Conexão. Com os blogs, sites e redes sociais, percebemos o boom de informações compartilhadas na internet. Nem sempre são feitas por profissionais e mesmo assim possuem grande acesso e credibilidade com seguidores fiéis. Sabendo disso, meninas, como que vocês veem o futuro do jornalismo especializado em moda? Olha, a gente vê um futuro, assim, é um pouco, digamos, um pouco difícil saber como vai ser. Mas olhando atualmente e como está esse cenário, por exemplo, cada vez mais pessoas mais novas escrevem sobre moda com credibilidade. Antes era um especialista, uma pessoa que estava mais tempo no mercado, que conhecia e que dava uma nota, que dava uma crítica. Hoje não, alguém mais novo e essas pessoas de 20, 19 anos que estão falando sobre moda, conseguem fontes de credibilidade tanto quanto pessoas mais velhas. E o que a gente vê é que os blogueiros, eles estão servindo como um diálogo entre quem consome e quem faz moda. Porque o que pode ver é que as blogueiras, elas têm servido como um meio de ligação entre consumidor e quem produz a moda. E assim, nesse mundo assim, que está tudo tão rápido e a gente está cada vez mais sem tempo, essa questão delas trazerem sempre imagens e textos curtos é que tem chamado a atenção dos consumidores e tem feito com que o público tenha conhecido como jornalismo de moda. Então são um conjunto de coisas, né? São textos curtos, peças mais acessíveis, porque essas blogueiras, elas ganham produtos para mostrar. Então, geralmente, elas conseguem parcerias com lojas de departamento, produtos que têm um valor mais baixo, mas que ainda assim tem qualidade. Então, isso mostra para o público que eu posso chegar ali, eu posso ser que nem ela. Porque quem lê é uma pessoa que admira aquela pessoa. Então, ela poder se espelhar naquilo e poder chegar próximo daquilo é um convite muito grande para poder seguir ainda mais a blogueira. Elas estão em todos os lugares, todos os tipos de mídia. Você vê um profissional de moda em lugares mais fechados, em lugares mais com um público diferente. Então, aquela coisa acessível torna tudo melhor, tudo mais fácil e mais adquirível para as pessoas. São um conjunto de coisas. Fez reinventar a moda, né? Antes, o jornalismo pautava a moda, ele escrevia a moda. Com essa questão dos blogs e essas blogueiras, também a gente pode ver que as marcas acabaram criando seus próprios blogs para falar de moda, porque é muito mais chamativo, é muito mais atrativo para as pessoas que querem moda. É uma coisa mais fácil, e a imagem também, né? A construção dos looks, a construção do visual primeiro, antes de você ir para o texto, porque o que vende a moda é isso. Então, mas assim, essa questão que você falou das empresas agora, a partir disso, criar os seus próprios blogs, eu ainda acredito que assim, nessas empresas, em grandes empresas, tem aquele setor de comunicação onde há o jornalista, onde há o marqueteiro, então tem aquela coisa especializada. Mas essa questão de blog pessoal vai acabando um pouco com esse jornalismo especializado em moda, porque, como a gente já havia dito, é muito pessoal o que é postado lá. É uma frasezinha só, com o nome da roupa e da marca que ela está usando e só fotos. Como você disse, Karen, imagens. Então, as pessoas, elas buscam essa moda, elas têm talvez uma preguiça de estar lendo e ver que imagem é muito mais fácil. Ela está usando isso, então é isso que eu vou usar também. Ela comprou de tal empresa. Então, acredito que esse jornalismo ele vai se deteriorizando, né?
Mas a gente tem que lembrar também que, como qualquer pessoa pode criar um blog, tem esses blogs que realmente não são críticos e que vão acabando mesmo com o jornalismo, mas tem blogs muito bons e que são, que são de próprios jornalistas que fazem esses blogs por serem uma coisa mais visual, com uma linguagem mais informal, onde eles podem passar uma certa criticidade, mas de forma que todo mundo entenda. Não como hoje antes, pede isso, né? Hoje a forma da gente falar, da gente se mover no mundo muda e é pedida essa mudança, não tem como. E a questão da moda mesmo, ela é uma coisa leve e hoje a gente não quer ler sobre moda de uma forma difícil, uma forma como que eu tenho que me dedicar um tempo a mais para entender o que a pessoa está escrevendo. Eu quero como uma forma atrativa, uma forma leve, uma forma que eu quero consumir. Até porque tudo é muito rápido, né? Exatamente. Você é aquela correria do cotidiano, do dia a dia, então você quer ver aquela coisa mais rápida. Então, aí você pensa, mas para que do jornalista ler, né? Vamos, então, passar o que a gente gosta, passar o que a gente acha interessante, passar o que estão nos desfiles de moda. Tempo real. Né? Em tempo real, porque isso não tinha antes e agora é visível. As pessoas não esperam mais as coleções saírem em revistas, saírem nos editoriais de jornais impressos. Hoje em dia tudo é rápido nas redes sociais. Se a pessoa quiser lá ver que vai estar usando no inverno desse ano, ela pode olhar e ir lá na loja e comprar. Não é né? mais uma surpresa. Exatamente. É só uma questão de pesquisa. Escondia 7 chaves aquilo que ia ser colocado. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje tem até como pode dizer, um teaser daquilo que vai ter, daquilo que vai acontecer daqui uma semana. E isso cria uma expectativa maior, né? Consumo, né? A questão, a pessoa busca referências, assim, hoje eu tô no verão, aí eu já busco referências do inverno e eu já tenho informações do que vai ser moda no inverno, do que vai usar, e aí eu já começo a tentar criar a minha, o que eu quero, ou já começo a correr atrás. Ela tá cada vez mais, e eu acho que isso também, que a pergunta do início do futuro, é cada vez isso se estender mais, cada vez a gente procurar o que vai usar, porque hoje, tanto as marcas, elas lançam a campanha de verão agora, a campanha de inverno já está pronta, e elas já estão pensando na campanha de verão do ano que vem. Sim. E assim, eu acho que isso que tem a cada vez a se prolongar mais, eles terem planejado cada vez mais o que é moda. Por um tempo, por uma escala, podemos colocar assim, maior. Mas aí que entra na questão, precisa necessariamente do jornalista especializado? A gente vê que nem a gente falou, é tudo muito rápido, então você tá buscando uma coisa que é corriqueira, entendeu? Precisa necessariamente de lá o jornalista. Então, esse jornalismo especializado... É muito complicado a gente trabalhar com ele hoje em dia, porque ninguém quer ler, a pessoa quer ver, é o visual, né? É a imagem, é a identidade, no caso da blogueira, né? Uhum. Eu penso da seguinte forma, da mesma maneira que tem a pessoa que vai buscar os blogs, por ser uma questão mais fácil, uma questão mais do dia a dia, também vai ter a pessoa que vai atrás do jornalismo de moda. E por mais que ele esteja ali perdendo espaço pelas blogueiras, ele não pode acabar. Porque eu penso que blogueiras mesmo, que fazem sucesso, elas vão até o jornalismo de moda para entender a crítica, para ler o que aquele jornalista falou, de certo estilista ou de certa coleção, ou o que aconteceu em certa semana de moda. Ele não pode perder espaço. Por mais que essa nova tecnologia uma nova tecnologia seria redundante dizer, por mais que esse meio onde a gente está inserido vem muito com essa questão de venda de imagem e questão de linguagem informal e muita imagem, o jornalista especializado, ele vai sempre ter alguém que vai buscar por ele. E eu acredito que ele não pode morrer. Né? Se você não ter aquela coisa histórica, aquilo que vem da raiz, como que você vai conseguir planejar e criar novas coisas? Não tem como. Você precisa de um embasamento, de uma raiz para poder ter um crescimento. Até porque as revistas, elas ainda possuem grande credibilidade. As pessoas ainda procuram muito as revistas e a publicidade forte mesmo está nas revistas. Revista Vogue, são revistas que as pessoas ainda procuram muito e a publicidade também.
E também o que também houve a mudança, né? Que antes nas capas a gente via modelos e artistas como atriz de Hollywood ou uma atriz que estava fazendo sucesso. Hoje a gente pode ver em muitas capas de revistas que quem vem são as blogueiras, porque são elas que dão credibilidade E da quem são moda. as blogueiras? São os próprios usuários, né? Então é uma coisa que é um meio onde todo mundo vive. É outra forma de falar. Mas isso também não significa que falar de look, falar de tendência, significa que aquela pessoa ela é especialista em moda, né? Porque tem muita essa confusão de que poder falar o que fica bonito, o que fica legal, te torna uma especialista? Com certeza não. E é difícil dizer que se torna especialista, porque a moda, ela é um assunto hoje que quem escreve é escrito por todos. Desde quem fez moda, quem fez jornalismo, ou até uma pessoa que gosta de moda, ou uma pessoa que tem uma profissão totalmente distinta, mas ela escreve sobre moda. Bom, e assim encerramos o programa Conexão de hoje. Acesse nossa página no Facebook Jornalismo na Web e acompanhe outros trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Até o próximo programa.